É isso aí, né, Peixão? Pegamos um dia de folga, sexta-feira, só porque eu tirei folga na sexta-feira. Um monte de notícia aí, os caras borbulhando notícias aí no site do Santos. Santos que continua aí a sua preparação para enfrentar o Fluminense neste domingo, às 16 horas. Jogo que você vai poder assistir aí, jogo válido, né? Pela 12ª rodada. Jogo que você vai poder assistir pela GETV. Vai passar na Rede Globo, vai passar no Premiere. Então, assim, um jogo que o Santos precisa dos 3 pontos para poder se afastar da zona de rebaixamento. E aí tiveram muitas notícias. Muitas notícias. Teve lá, por exemplo, diante da situação do Santos, a torcida jovem foi lá conversar com o Neymar, conversar com o técnico Cuca e com os jogadores. Você que já viu muito bem esse filme sabe que isso aí não resolve a torcida jovem, né? E seja lá quais forem as outras torcidas, precisam conversar com Marcelo Teixeira e com Alexandre Matos, cobrar essas duas criaturas, porque esses dois são os culpados pela situação de onde o Santos está. Contrataram jogadores capengas, jogadores velhos, jogadores com muitos problemas físicos, e o Santos está aí onde está por causa disso. Neymar, porque o Neymar brigou, mandou o torcedor se lascar. Pois é, o torcedor foi lá, provocou ele achou que estava na razão dele, foi lá e depois pediu desculpas e aquela coisa toda. Mas a gente tem visto isso já há muitos anos, esse negócio da torcida invadir CT, ou ir lá, que nem foram 5 membros, conversar com os jogadores e falar, aquela coisa toda. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Os caras não vão jogar mais ou jogar menos por causa disso. Essa é que é a grande realidade. A torcida foi lá, fez o papel dela, né? Porque a torcida é organizada e coisa e tal, porque geralmente vem cobrança em cima deles também, mas a cobrança deles tem que ser em cima da diretoria. Em cima da diretoria. Que pegou o CT aí, né? Deu lá como garantia da dívida que tem com o Neymar. Esses caras aí é que tem que ser cobrado. Certo? Esses caras aí é que tem que ser cobrado. Mas, ok, foram lá, fizeram o papel deles. Aí o Cuca deu treino em 2 períodos nessa sexta-feira. O período da manhã mostrou lá o treino de finalização. Os repórteres puderam acompanhar o treino de finalização do Santos. Meus amigos, eu vou falar uma coisa pra você. A gente tem visto o treino de finalização também já há bastante tempo no Santos. Todo mundo vai lá e faz treino de finalização, porque o clube finaliza mal, né? Os jogadores finalizam mal e tal, não sei o que, eles não têm capricho na hora de finalizar. Como eu falei no vídeo anterior, os caras precisam ter um pouquinho mais de amor, como dizia Sampaoli, amor pelo balão, né? Ter um pouco mais de simpatia com a bola, ter um pouco mais de, digamos assim, de chamar ela, sabe, de minha querida, ter um pouquinho mais de amor por ela. Eles não têm, bate nela, despreza a bola como se ela fosse ex-namorada. Esse é que é o problema dos caras. Eles desprezam demais a bola, bate nela de qualquer jeito. Vai lá no treino. Quem que finalizou bem no treino, pelo que deu pra ver lá? Zé Ivaldo e Roleiser. Zé Ivaldo e Roleiser. Aí assim, você não consegue ver os caras dentro de campo, né, fazendo o que eles fazem no treino. Aí no treino os caras são, né, os caras. Mas chega na hora de jogar o futebol, valendo, não consegue desenrolar. Então, a gente fica aí com aquela sensação de que estamos sendo enganados. Não é? Não fica essa sensação? Pois é. Então, aí, né, diante disso aí, treinaram, aí depois do final da tarde teve outro treinamento. Segundo informações das mídias aí, o Barreal parece que vai ser o lateral esquerdo. Treinou como lateral esquerdo no lugar do Escobar, que tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro, vai estar fora. Inclusive o Cuca também estará fora, né, porque tomou vermelho lá, foi expulso. E aí, assim, o provável Santos que os caras estão dizendo aí que é esse Santos que vai entrar em campo, mas a gente não sabe, até a hora do jogo tudo pode mudar. É o Brazão, aí tem o Igor Vinícius, né? Vai ser daí o Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Barreal.
Aí, Arão, tem o Gustavinho e Gabriel Bom Tempo. Tá certo essa minha? Gabriel Bom Tempo, Neymar, Gabigol e Moisés. O Rony parece que teve um problema na perna dele lá, parece que deu um entorse e coisa e tal. Parece que não vai pro jogo. Mas até a hora do jogo muita coisa pode acontecer. Ou seja, o time é o mesmo de sempre. Nós vamos pegar um Fluminense que perdeu o seu jogo no meio de semana. Se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira ou foi na quarta, o jogo do Fluminense. Não me recordo agora. Perdeu o seu jogo pela a Libertadores, né? E jogou dentro de casa, então não vai ter aquela desculpa da viagem longa, mas vai vir, como diz o outro, no Campeonato Brasileiro com sangue no olho, e para nós vai ser um adversário muito difícil. Bem difícil mesmo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir uma vitória. Aí teve também aí as renovações de contrato de Robinho Júnior, teve a extensão que foi, se eu não me engano, acho que até 2031, até 2030, o Gustavinho até 2030, tá renovando com a molecada da base. Mas, né, já teve alguns repórteres conversaram com o Cuca e coisa e tal, que tá exigindo um pouco mais do Robinho, que ele tem algumas situações que ele precisa melhorar, né, coletivamente, ele precisa melhorar coletivamente, por isso que ele está sendo preparado segundo o técnico Cuca. Se isso é verdade, a gente não sabe, né? Se é verdade, isso a gente não sabe. Agora, o problema não é a molecada, né, que a gente quer que entre em campo e coisa e tal. Bom Tempo precisa melhorar muito a sua pontaria, que é uma coisa que eu já falei nisso no jogo passado, e estou falando de novo. Bom Tempo é o cara que está mais tendo oportunidade dentro do Santos, da molecada da base, ele e o Gustavinho, mas o Gustavinho tá, como diz o outro, voando. Bom Tempo tá tendo muita oportunidade no time titular, uma hora essa oportunidade vai acabar se esvaindo, ele vai acabar voltando pro banco. Por quê? Porque apesar dele articular bem ali no meio, ele é o cara que tá tendo mais oportunidade de finalizar. E tá finalizando muito mal, ele precisa melhorar essa finalização dele se ele quiser continuar no time titular. Se ele quiser continuar. Pelo menos é no meu entendimento. Porque a gente perde o moleque da base, dependendo da posição onde ele joga, ele desempenha bem e tal, mas finalizando ele não está saindo muito bem. É uma coisa que ele precisa melhorar bastante. E termino aqui dizendo para você, o Santos precisa ganhar o seu jogo neste domingo. Ponto. Meu nome é Alexandre Souver, Santista. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Muito obrigado aí a todos os últimos inscritos e vamos pra cima que aqui é Santos. Valeu!